Mas a estratégia deles é essa. Né? É, eu acho que o dinamismo ali Mas tá mais quando para tem- ser competitivo, né? Não, acho que o lado do Ah, consumidor tá do outro lado da parada, né? Tem o aplicativo e tudo Cara, mais. é que quando você tá do outro lado da mesa, a visão é outra, né? Sim, sim. Quando você tá planejando ali, é maravilha. Você fala, pô, cara, vou cobrar mais aqui, vou trazer receita, resultado e tal, mas quem tá pagando... Porque se você não cobra mais, o taxista não vai até lá, o motorista não vai até lá. É mais Então- uma estratégia de competitividade do que pensando do consumidor final diretamente, né? São pesos, né? São direções. São pesos e medidas, mas Ah. assim, eu não acho que isso traga competitividade, muito pelo contrário. Eu acho que é uma competitividade oposta. Uhum. O que eu quero dizer? Cara, taxista não é bobo. Então, se o Uber vai lá e cobra caro e o taxista tá lá só esperando o passageiro, ele vai cobrar mais caro ainda. Uhum. Então, na verdade, você tá jogando o preço lá pra cima, cara. Você tá movimentando o mercado naquela ocasião, sabe? Uhum. Então, eu não vejo competitividade nesse ponto. Eu vejo, muito pelo contrário, eu vejo uma guerra de preço que é uma guerra de preço pra cima, assim, sabe? Uhum. Então, por isso que é difícil você, como consumidor, pensar na experiência nesse caso, né? Sim, sim. E quando a gente fala em situações como essa, a gente traz mercados como companhias aéreas, por exemplo, são uma escola, né? Quando a gente fala de Ah. precificação por demanda, né? Total. Elas já faziam isso antes do Uber existir. Já há muitos fazem há anos. muitos Há Sim. muitos anos, há É. muitos anos, cara. Muitos E anos. é interessante que em companhia aérea eles possuem curvas diferentes por rota. Então, dependendo da rota, por exemplo, uma rota... Já conversei com algumas pessoas da Latam sobre isso. Por exemplo, você pega uma ponte aérea Rio-São Paulo e ou Rio-São Paulo ou Curitiba-São Paulo, tem uma curva de precificação completamente diferente. Sabe, a pessoa que está indo para o Rio, a tendência é ela ter um planejamento um pouco maior. Curitiba já é uma coisa mais pontual. Então, eles sabem disso e sabem identificar qual é o momento de você trabalhar a precificação nesse aspecto também. Porque ali, se a gente for pensar numa BCG, assim, ali é tua vaca leiteira, né? Porque você sabe que são trechos, cara, que você vai fazer com frequência. Dificilmente você vai fazer um voo desse vazio. Imagina, São Paulo, Rio de Janeiro. Cara, eu duvido quem pega um voo desse que tá vazio. É um trecho muito comum, assim. Então, você sabe que é ali que você tem que ganhar, sabe? É ali que você vai garantir tua margem, tua receita e tal. Se você vai pegar um trecho, tipo, sei lá, nem sei se existe esse trecho, mas São Paulo, Turquia. Cara, quantas pessoas fazem isso por ano, assim, sabe? Então, a curva de precificação tá justamente aí, né? Você sabe aonde você tem que precificar para você ter ali o resultado que você precisa, né? A gente tem um movimento agora, por exemplo, Copa do Mundo no Catar, né? Imagina Pois é. quantos voos de São Paulo, de algum lugar ali perto do Catar, vai sair, o preço vai estar muito mais caro próximo do Mundial, né? Apesar que eu imagino que as pessoas que vão fazer esse voo, elas já se anteciparam, né? Então, quando você vai vender com muito... Tem exemplo de quem não se antecipou aqui. Tem as pessoas que se anteciparam e tem ele. Mas ele faz umas perninhas e tá tudo bem, né? Mas assim, quando você vai precificar com muita antecedência, né? Imagina, você vai pela Qatar, é isso? Não tenho a mínima ideia como eu vou, mas eu vou. Se não me engano, tem aquela Qatar Airways, Qatar né? Airways, Então, cara, se você... Tudo bem, ela já sabe que a Copa do Mundo, né? Já é sabido da Copa do Mundo há pelo menos uns 4 anos atrás, sei lá. Sou zero futebol, tá? Então talvez eu fale alguma besteira, mas como que você vai precificar alto com tanta antecedência? Assim, imagina quem comprou esse voo há 2 anos atrás. Eu nem sei se dá para comprar com tanta antecedência, mas imagino que dá, né? Você não consegue precificar tão alto assim, né? Então, eu ainda acho que esse voo talvez não seja um voo tão rentável. Porque como que você faz o preço pensando lá na frente? Fala, cara, eu vou cobrar isso aqui, porque lá na frente vai me trazer um bom resultado. Agora, imagina quem, falando da precificação, né? Pensando aqui, pô, há 2 anos atrás não tinha essa guerra de Ucrânia e Rússia e tudo mais. E a gente sabe, já é sabido que também por isso o preço do querosene estourou. Então, assim, o cara que fez esse preço, a pessoa que fez esse preço há 2 anos atrás, cara, não contava com isso, sabe? Então, talvez, quando ele pensou ali que talvez ele tivesse um resultado, uma margem estratosférica, hoje não vai ter mais, assim, sabe? Então, é louco isso, né?